O inquérito aberto pela Polícia Federal aponta que Luciano Mussi, ex-gerente de projetos da Secretaria Executiva do MEC, e o pastor Arilton Moura estiveram pelo menos 10 vezes no mesmo hotel em Brasília. O local, de acordo com a PF, era usado como QG para negociar com prefeitos a liberação de verbas do Fundo Nacional de Educação. Em pelo menos uma das ocasiões, Luciano Mussi esteve no Gran Bitar na mesma data da hospedagem de outro pastor, Gilmar Santos. No fim de semana, o pastor Gilmar chorou durante um culto e disse que vai falar com a imprensa na hora certa. Ainda não. Na hora certa, nós vamos convocar uma coletiva. Isso ainda não. Estão me entendendo, meus irmãos? Esta guerra não é contra é contra o Evangelho. Meus amados, esta guerra não é contra é contra famílias, o que nós pregamos. Bom, para surpresa de ninguém, o pastor Gilmar lança a carta da perseguição religiosa, da perseguição à família, da perseguição aos costumes, ao conservadorismo, quando o que a gente está vendo é uma série impressionante e avassaladora de denúncias e indícios muito claros de corrupção. Corrupção ativa, corrupção passiva, prevaricação, tráfico de influência, né, que é uma das modalidades de corrupção, ao contrário do que disse o presidente na semana passada. Todas essas negociações envolvendo genro, empresário, amigo, acaba ficando difícil de entender porque são muitos valores e são muitas pessoas e contas bancárias envolvidas. Mas, na prática, o caso é aquele que o nosso ouvinte já conhece bem. A negociação de verbas de um fundo bilionário do Ministério da Educação acontecia mediante pagamento de propina a esses dois pastores. Quer que o dinheiro seja liberado? Passa no caixa. 10 mil, 20 mil, 30 mil, barras de ouro, depósito aqui, depósito ali. A gente tem depoimentos de prefeitos que foram achacados por esses dois pastores. A gente tem depósitos que foram feitos nas contas deles. A gente tem dinheiro transferido de parente de um desses pastores para conta de parente do ex-ministro Milton Ribeiro. Esses caras circulavam com muita desenvoltura pelo Ministério da Educação, pelo Palácio do Planalto, desde que Jair Bolsonaro assumiu o governo, lá se vão 3 anos e meio, 45 vezes. Eu fico me perguntando se eu visitei a minha mãe em Minas 45 vezes nesses últimos 3 anos, talvez não. Portanto, eles circulavam com muita desenvoltura, embora não tivessem cargo nenhum no Ministério da Educação. Ô Sheila, se você descobre que, não só eu tô lá todo dia circulando pelos corredores do Ministério da Educação, já tive 45 reuniões com o presidente da República, tô envolvido na liberação de verbas do MEC para municípios brasileiros, do fundo bilionário, fundo que que é responsável pela liberação do maior volume de dinheiros do Brasil. Você vai achar isso normal? Longe disso. Aí outra, eu também vou ter recebido uma condecoração pelos serviços prestados ao Ministério da Educação. Que serviços? Ninguém explica. Por que esses dois caras foram homenageados pelo governo, receberam medalhinha pelos serviços prestados? E por que Milton Ribeiro disse a esses dois pastores que aquilo era um pedido expresso do presidente da República? Não vai colar essa tentativa do ministro de querer ligar isso a uma suposta perseguição a evangélicos, uma suposta perseguição ao conservadorismo. Isso é refúgio de canalha. E tem outra coisa. Bolsonaro disse que o Ministério Público foi contra a prisão de Milton Ribeiro porque não haveria indícios de corrupção. Tio Rei falou sobre esse assunto na coluna dele agora há pouco. É mentira. O Ministério Público, de fato, foi contra a prisão preventiva, mas disse enxergar uma penca de indícios de corrupção dentro do governo, envolvendo especialmente o ministro Milton Ribeiro. Então, perseguição aqui não tem nenhuma, a não ser a sua e a dos seus, a verbas públicas do Ministério da Educação. Só para acrescentar alguns números aqui, Megali, ainda sobre esse QG, esse hotel utilizado
por eles para a negociação das verbas federais com prefeitos, a Polícia Federal, no seu levantamento, no seu relatório, confirmou 63 hospedagens do pastor Arilton Moura e uma do pastor Gilmar Santos neste hotel. Então, 63 hospedagens ao todo. E aí, em 10 dessas vezes, só para ficar claro, o Arilton Moura se hospedou exatamente nas mesmas datas em que o Luciano de Freitas Mussi, ex-assessor do MEC, também estava por lá. Só para dar a totalidade aqui da quantidade de vezes em que eles estiveram hospedados neste hotel. E um relatório obtido pela CNN, da Controladoria Geral da União, sobre essas supostas irregularidades na gestão de Milton Ribeiro no Ministério da Educação, revelou que assessores do então ministro pediram demissão dos seus cargos pela insistência de Milton Ribeiro em manter os dois pastores dentro do seu gabinete na pasta. Esse documento aqui, obtido pela emissora, diz que assessores do gabinete de Milton Ribeiro chegaram a relatar, em tom de desabafo, que alertaram o ministro por diversas vezes em relação ao perigo que a atuação dos pastores trazia para a imagem do ministro e do próprio MEC. Só para lembrar, esses números todos, né, de visitas ao Ministério da Educação e também hospedagens em hotéis, esse número se deu em meio à pandemia também. A gente está falando de 2019, 2020, 2021... Então, no momento em que os próprios estudantes e os professores estavam em casa, cuidando das atividades de forma remota, esse pessoal estava se reunindo aí, usando os prédios, né, do Ministério da Educação e esses hotéis, no momento de distanciamento físico, para fazer, sabe-se lá o que, a gente está descobrindo tudo isso agora.